Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Agatha e vim trazer pra vocês a resenha de E Se Ela Soubesse, que é o primeiro livro da trilogia Não Conte a Ela, da Renata Cristine. A versão que eu tenho foi lançada pela editora Lura, mas vai sair pela editora Rochinol aí durante os próximos meses. Então podem ficar ligados no Face da Renata, porque lá, enfim, ela sempre posta tudo. E, gente, essa trilogia vale tanto a pena que os 3 livros, que é a trilogia E Se Ela Soubesse, Ela Sabe, Todos Devem Saber, foram 5 estrelas e todos foram favoritados por mim. Enfim, eu sou suspeita pra falar porque eu sou completamente apaixonada pelo James e pela Ana, que eu vou contar pra vocês agora, mais ou menos como é a história, pra ver se vocês se interessam ou não. Caso vocês se interessam, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem comprar ou acompanhar quando sair o link e tudo mais. Nesse livro, a gente vai ser apresentado pro James. Quem é James? James é uma pessoa em que ele é acusado de matar e abusar da própria filha e de ter matado mais 3 homens. A questão é que ele realmente matou esses 3 homens, mas esses 3 homens não eram tão inocentes assim. Tanto é que um desses homens realmente era o verdadeiro assassino da filha dele. E ele, né, foi levado para o manicômio e ele nunca entendeu o porquê disso, porque tecnicamente ele deveria ter sido levado para uma prisão e não para um manicômio, para um lugar de loucos, onde ele era basicamente torturado e drogado todos os dias. E todo dia alguém do FBI ia lá, até chegou a Hannah. Pro processo da Ana ter chegado lá foi porque o James espancou o tio dela quase até a morte. Então, como o tio dela tava na UTI, a Ana foi lá e assumiu a investigação, porque já tinham se passado alguns anos, na verdade acho que 3 ou 4 anos desde que o James estava nesse lugar, e ele nunca falou com ninguém nada sobre o dia em que ele encontrou a filha dele morta no quarto com um moço muito FDP, sabe, fazendo determinadas coisas, enfim, não quero entrar em detalhes. E o que acontece? Eis que entra Ana, uma mulher exuberante, lindo aos olhos de amêndoas, como o James diz na maior parte do livro, e o James se apaixona pela Ana. E a Ana, ela é um tanto quanto persistente e sabe conseguir as coisas quando ela quer. Ela conseguiu arrumar um jeito em que o James consiga falar com ela, contando sobre o que aconteceu no dia. Uma data muito especial que acontece isso aqui é o Natal. Eu não quero contar essa parte, sabe? Por que o Natal é especial? Porque é um alerta de spoiler enorme. Os livros se passam nessa época do Natal. O James escrevia pra mãe dele todas as semanas, enfim, contando sobre o que realmente acontecia. Só que daí ele começou a perceber que a mãe dele não respondia mais. Por mais que a enfermeira que cuidava dele, que enfim, era grande amiga, entregasse, ela não respondia. Então o James queria fugir do lugar onde ele estava pra saber o porquê que não respondia e tudo mais. Então o livro se passa na maior parte do tempo quando o James está fora do manicômio. Ele basicamente foge no dia de Natal, ele se veste como o Papai Noel e acaba encontrando a Ana pela rua, sabe? Só que a Ana não reconhece ele. Então o livro começa a gerar a partir daí. Os capítulos são curtos, então quando a gente vê já tá no capítulo 10 e enfim. E nesse livro o James e a Ana vão se meter em muitas confusões, eles vão se conhecer melhor. O James vai descobrir o que aconteceu com a mãe dele, porque a mãe dele não responde mais. Vai descobrir aí algumas verdades sobre a Ana, vai saber um pouco mais sobre a vida dela, por que ela é do jeito que ela é. E durante a maior parte do tempo, o James acaba morando com a Ana na casa dela, só que o James acaba assumindo a identidade do avô dele, porque ele não chega tipo, oi, tudo bom, eu sou o James Marconi, sabe aquele cara que foi acusado de matar 3 pessoas e a filha e ter abusado da própria filha? Então, não foi assim, tá bom? Só que por mais que ele falasse que ele fosse inocente na morte da filha dele, ninguém acreditava, mas é claro, todo criminoso fala que é inocente e ninguém acredita. Só acredita em provas que no caso não existiam. Então quando o James encontra a Ana no meio da rua, no Natal, quando a Ana tá com a sobrinha dela chamada Alice, ele se apresenta como Max Dimitri, porque é o avô dele. Ou menos ele acha, porque o cérebro dele tá muito torrado por causa dos remédios, enfim, ele não se lembra de muita coisa, perdeu totalmente a noção do tempo. Enfim, esse livro aqui, ele é um suspense romance policial, ele é um thriller psicológico principalmente. É um livro que tu consegue engolir ele, embora ele tenha 60 capítulos, ele tem lá suas 300 páginas, você consegue engolir tranquilamente em 1 ou 2 dias. E a história é tão envolvente que quando tu vê, tu já leu, daí tipo, como assim? Eu quero mais. E como sou parceira da Renata desde 2016, eu recebi o primeiro livro, eu tive que esperar uns 6 meses até ela lançar o segundo, pra ela me enviar o Word pra mim ler assim que ela botou o ponto pra mim continuar lendo, pra depois de muito tempo receber o segundo livro físico, e agora tem que esperar mais 74 anos pra talvez eu receba o Todos Devem Saber, que é o último livro. Espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos como é a história sem dar grandes spoilers, porque eu não gosto de contar muito bem as histórias nas resenhas, porque se eu gostei do livro, eu quero que vocês tenham essas primeiras experiências. Não é algo de um mundo muito fantástico, onde eu tenha que explicar como as coisas funcionam. É simplesmente o nosso mundo. E esse manicômio realmente existiu. E tem o Túnel da Morte também. Eu não vou lembrar o nome agora, mas se eu lembrar eu coloco no vídeo pra vocês. Então é isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. E até o próximo vídeo.